Olá a todos, sejam bem-vindos a esta emissão especial aqui na antena da Rádio Alto Minho e também nas plataformas digitais. Hoje para celebrar um dia especial, o Dia Mundial da Voz. É especial para nós que somos profissionais desta área, é especial para muitos outros profissionais que utilizam de facto a voz como a sua ferramenta de trabalho. Hoje é tema de conversa e vai ser seguramente uma conversa interessante porque tenho convidados que, enfim, são ilustres convidados e que utilizam de facto a voz no seu dia-a-dia. Falo desde já e aproveitando para introduzir a Sofia Araújo, que é terapeuta da fala, responsável também do município de Viana do Castelo, por um projeto que o próprio município tem que se chama Palavras com Som. Vamos falar sobre ele no decorrer desta conversa. Connosco também Andrea Cruz, jornalista, e no mundo ainda das artes, o nosso querido amigo Augusto Canário está connosco também, ele que é cantor. Temos também o ator e professor Alexandre Martins, que é também nosso convidado no dia de hoje. Todos eles são, obviamente, convidados especiais porque, para além de serem pessoas da nossa sociedade com destaque nas suas diferentes áreas profissionais, utilizam precisamente a voz como a sua ferramenta de trabalho. Será seguramente uma conversa interessante para assinalar este Dia Mundial da Voz, que hoje se celebra, Dia Mundial que é sempre celebrado a 16 de Abril, a data que tem obviamente como objetivo alertar para a importância da voz e dos seus cuidados, ou melhor, dos cuidados que deveríamos ter para a conservar. Falaremos seguramente ao longo desta conversa também de alguns cuidados então a ter com a voz, mas também alguns sinais de alerta que é importante ter em conta precisamente para preservarmos este dom que na verdade nos permite a todos, a mim em particular também, exercer a minha atividade profissional. Desde já, bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença aqui. E dou aqui a palavra desde já à Sofia Araújo. Sofia, o repto também surgiu aqui um bocadinho da vossa parte, até porque temos um projeto que se chama Palavras com Som. É um projeto do município de Viana do Castelo que, ao que sei, leva precisamente especialistas no âmbito, neste âmbito, aliás, às escolas, onde é importante, de facto, já começar a criar aqui alguma literacia. Exatamente, o projeto Palavras com Som é um projeto de promoção da comunicação humana, no qual o terapeuta da fala vai à escola. Sendo uma das áreas de intervenção do terapeuta da fala também a voz, é importante falarmos sobre este tema e abordar este tema tanto com as crianças como com os adultos que envolvem o projeto Palavras com Som. É um projeto preventivo. Não trabalhamos só com as crianças que apresentam dificuldades ao nível de todas as áreas de intervenção da terapia da fala. Desenvolve-se nos jardins de infância para crianças com 5, 6 anos, mas envolve também toda a comunidade educativa e encarregados de educação. É um problema, enfim, vou-lhe chamar problema, mas é algo que preocupa, digamos assim, os especialistas, estas faixas etárias, ou é apenas uma questão de vamos já educar para que isto não se torne um problema mais tarde? É um problema, mas também é importante a literacia em saúde e esta questão de educação da voz. Existem as disfonias infantis, que são muito características de crianças que no recreio gritam com muita frequência, e muitas vezes estas disfonias não são só períodos de rouquidão, mas também podem ter uma patologia associada, como por exemplo nódulos bucais. É muito importante serem detectadas precocemente, porque estes nódulos são uma espécie de calos que nascem, que crescem nas cordas vocais, e quanto mais calcificam, mais problemático se torna. A intervenção aqui de um otorrino também é muito importante para fazer esta avaliação e depois também uma condução para intervenção ao nível da terapia da fala. Numa classe mais adulta, é característico os professores, pelo desgaste vocal, terem períodos de rouquidão e muitas vezes disfonias que os acompanham ao longo da vida e que necessitam de adquirir estratégias para melhorar a sua qualidade vocal e também preservar a sua voz. Do projeto em si, é o primeiro ano deste projeto ou já é... Não, o ano passado tivemos nas escolas como projeto piloto e este ano traduziu-se mesmo em projeto, Palavras com Som. É mesmo um projeto que está a ser implementado desde setembro nas escolas
e pronto, será implementado em ano letivo. Já estamos no final do ano letivo, já é possível fazer uma avaliação, ainda que precoce, daquilo que foi o desempenho este ano do projeto? Nós este ano temos 134 crianças inscritas no projeto de 4 jardins de infância diferentes. Estas crianças têm intervenção em grupo, são 12 grupos que estamos a intervencionar, e já temos algumas crianças que foram encaminhadas para o otorrino para despiste, para ver quais as características das suas cordas vocais e se está tudo bem com a qualidade vocal. Na base da sua experiência também como terapeuta da fala, e não especificamente neste grupo, nesta faixa etária, as pessoas genericamente têm cuidados com a voz? Normalmente as pessoas passam a ter cuidados com a voz depois da voz apresentar algum problema. A prevenção ainda não está muito implementada, daí também a grande importância de educarmos para a qualidade vocal, para promover e preservar. Normalmente, o terapeuta da fala, quando intervém, já é com patologia associada. O que é que podemos fazer, e se calhar vou colocar aqui a questão desta forma, o que é que devemos fazer todos os dias, independentemente do que quer que seja a nossa área profissional, a utilização da voz, o que é que devemos fazer? Cuidados muito simples que podemos ter todos os dias para preservar a nossa saúde vocal. A base da saúde vocal é a hidratação. O ter uma boa respiração, um bom padrão respiratório e ter uma boa hidratação ajuda muito à qualidade vocal. Normalmente, este padrão respiratório, muitas vezes é preciso consciencializar a pessoa para o tipo de respiração que usa. O não falar excessivamente até à exaustão também é uma das características que nós vemos muitas vezes que leva à patologia. As diferenças de temperatura, o choque térmico também faz com que a voz possa ter alguma alteração. A exposição a consumos, tanto tabágicos como bebidas alcoólicas, também acaba por incentivar a rouquidão e uma possível disfonia. Mas a base sempre é a hidratação e a boa respiração, a boa capacidade respiratória. Capacidade respiratória, imagino que seja algo que a maior parte das pessoas não tenham adquirido técnicas nesse sentido. A hidratação está ao alcance de qualquer um. Quando falamos de hidratação, é beber com que regularidade? Beber muita água, entre 1,5 litro ou 2 litros de água por dia é o mais indicado. Que acaba também, não só por beneficiar o nosso corpo a outros níveis, mas essencialmente também do ponto de vista da voz. O que é um sinal de alerta? Nomeadamente para quem possa até estar a passar por esse problema, por esse momento, o que é um sinal de alerta para ter, enfim, cuidados com a sua voz ou que possam ser identificativos de algum problema já existente? Os períodos de rouquidão constante, ao longo do dia ir ficando rouco, até acordar com a qualidade vocal habitual, com as características vocais habituais, mas ao longo do dia ir ficando rouco. Pode ser um sinal de alerta e um sinal que indica que é necessário fazer um exame mais específico para perceber se esta rouquidão está só relacionada com abuso e mau uso vocal ou se terá alguma patologia associada. Eu vou deixar aqui os microfones abertos para todos para intervirem sempre que entenderem necessário e dialogarmos aqui todos em conjunto, porque há seguramente aqui temas que são transversais, independentemente das áreas profissionais que cada um está aqui a representar, são transversais à utilização da voz e, portanto, poderá fazer sentido o complemento. Fazendo aqui um ping-pong, vou atravessar ali a mesa para o Alexandre Martins. Olá, Alexandre, bem-vindo também. Falávamos aqui, começamos por falar em educação. O Alexandre também, apesar de ser ator, é também professor e, portanto, também tem essa componente no dia-a-dia. Alexandre, dentro daquilo, se calhar começo por fazer a pergunta básica, já ficaste sem voz? Já muitas vezes, infelizmente, e às vezes quando precisava mais, não é? Houve alturas de excesso de ensaios em que tínhamos que utilizar sempre a palavra, ou porque tivemos sempre a representar uma determinada cena que era muito palavrosa, então no dia da estreia chegávamos e era o
o abençoado chá de cascas de cebola e mais umas pastilhas que era para assegurar que a voz não falhava. Mas infelizmente é como a Sofia diz, nós só nos lembramos de Santa Bárbara, quando troveja, não é? Portanto, só nessa altura é que nós nos lembramos de que há aqui um instrumento que temos que preservar. Esta questão de... Eu fico muito contente que, desde já, e estou a olhar para si, Sofia, por causa disso mesmo. Eu, quando era criança, lembro-me que a única intervenção mais dentro da saúde que nós tivemos, nas escolas, era o lavar os dentes. E depois tinha a ver com a maneira como nós comíamos. E já vamos na voz, eu fico muito contente, porque realmente estamos a dar passos espetaculares nesse sentido de alertar as pessoas que há componentes no ser humano que são fundamentais, sobretudo pela maneira como nós também falamos. Nós gastamos quantas horas a falar por dia? Imensas, não é? Quer dizer, agora, vamos supor o Augusto, quantas horas em cima de um palco ele está calado? Duvido que poucas. Poucas vezes, porque para além de estar a cantar tenho que fazer o trabalho da apresentação e não só, e antes disso é preciso, eu lembro, por exemplo, a propósito do desgaste e do ensaio e daquilo que nós nos desgastamos, num dos DVDs que gravei, e o que gravei em Guimarães, nós fizemos um ensaio, foram 2 horas e meia de concerto, sem pausas, não há parar, depois vou retomar, é um espetáculo gravado, ponto. E nós ensaiámos, para além do que já tínhamos feito aquela semana toda, ensaiámos na sexta-feira à noite o espetáculo na íntegra, por mau trabalho de produção, que era uma equipa que eu não dominava, portanto não conhecia, que veio de Lisboa, da editora. Ensaiámos à tarde, no sábado, o concerto todo de novo, e terminámos por volta das 7h30, e às 10 horas começámos o concerto todo, portanto foram... podemos dizer 9 horas praticamente seguidas a cantar, fora os molhos, não costumo dizer, fora a parte da organização, que é inevitável, não é? Uma coisa daquelas. Isso foi uma das coisas que mais me marcou, e ainda hoje, quando temos que fazer temos que fazer todos os dias, não é? Eu tento, e os meus amigos defendem-me nesse sentido, fazer o menos possível, fazer o mais curto possível, como é uma coisa que está mais ou menos trabalhada, fazemos umas afinações básicas, digamos assim, é que está tudo mais hoje em dia, temos a digitalização que é muito facilitadora. Sim. E pronto, está feito. Mas com a intensidade de espetáculos que a gente tem, muitas vezes quando chegamos à hora, já temos para trás, já para não falar em fazer 2 espetáculos no mesmo dia. Não é? Já agora uma pergunta, vocês fazem algum aquecimento? Sim. Eu às vezes faço. Naquele dia do concerto tens especial atenção à alimentação? Tem. Eu tenho uma alimentação, eu tenho algum cuidado. Às vezes é difícil, é muito difícil, porque nós somos, normalmente, os senhores do melhor quinhão, como se diz aqui na nossa Ribeira, não é? Portanto, as pessoas têm todo o gosto naquele dia de ter o artista, entre aspas, o artista ou na casa deles, ou no melhor restaurante, ou o melhor prato, que às vezes é para eles, mas não é para nós. E as pessoas entendem, custa-lhes a crer, por exemplo, que eu só jante o meu SFF, sopa, salada e fruta e água. Eu, normalmente, já há uns anos para cá, é o meu, digamos, a minha fórmula. As pessoas não entendem isso, porque mas nós mandamos fazer um cabrito, mas não sei o quê, mas não sei o que mais. E a pior coisa que se pode fazer, por causa dos refluxos, é comer comidas gordas, comidas bem boas, maravilhosas, que eu como normalmente, mas não é antes do espetáculo. Porquê? Porque eu no palco é muito raro beber. Eu tenho sempre uma garrafinha, um xarope, que eu digo, foi a minha sogra que me deu, mas não, eu é que ponho lá. Um bocadinho de vinho do Porto, que às vezes é aquele golinho que faz a diferença, mas bebo basicamente água natural. A Sofia aprovou. É claro. Água, mas não é a única, eu sei quem gosta mais também. Mas eu bebo, mas é um bocadinho, eu gosto muito de vinho do Porto, mas não bebo para cantar, não bebo bebidas alcoólicas, não é preciso. Se houve tempos que eu fiz, hoje reconheço que não é preciso. Mas, por exemplo, a gente beber um gole de água, mesmo só para molhar as cordas vocais, para umedecer a garganta, e em cima de uma refeição que a gente tenha mais condimentada, mais gorda, é um problema, porque aquilo depois mexe com as azias e tal. Felizmente, eu consegui fazer já há uns anos esta parte, e é realmente uma coisa que
que facilita bastante. É não ter o estômago muito cheio, não ter, de preferência, neste momento sou um bocado desformatado, por cima, mas eu estou já num processo de formatação, porque o cantar, o esforço que a gente faz sobre o diafragma é uma coisa tendo uma barriga mais lisa ou tendo uma barriga mais cheia, tendo uma barriga mais livre, tendo um estômago cheio ou tendo um estômago não fome, mas que tenha energia para. É um conselho que eu dou a toda a gente que cante, porque, aliás, as pessoas sentem isso de certeza absoluta. Deixe-me desmistificar e perguntando aqui à Sofia, porque falamos aqui, brincamos com a situação do álcool e há muita gente que gosta de beber qualquer coisinha antes de subir a um palco, seja para cantar, para interpretar. É errado este conceito? É errado. Tradicionalmente diz-se que o vinho do Porto ou o bagaço ajuda. Na verdade, ajuda no momento, mas depois a ajuda torna-se nefasta. O bagaço, especialmente o bagaço, que é um álcool agressivo. É agressivo e é agressivo para as cordas vocais. Tudo o que é alcoólico é agressivo. E o café? O café também. O café o que provoca é o ressecar das cordas vocais. As cordas vocais são muito úmidas. É como se fosse mesmo duas cordas que têm que ter a mobilidade correta. Se estiverem ressecadas, é como nós termos a boca seca e não termos a capacidade de falar de tão seca que está a boca e parece que a língua nem mobilidade tem. Nas cordas vocais acontece exatamente o mesmo. Portanto, água é a receita. A água é a receita. Não muito fria e... Não muito fria, nem fria nem quente, à temperatura ambiente, para não haver choque térmico. Aqui o segredo é o choque térmico. Se ser uma bebida alcoólica, não muito, que seja um bom vinho tinto. Um bom vinho tinto, sem exagero. Não é um vinho doce. Depois também ajuda, não é? Outra parte emocional, não é? Sim, claro, mas eu vou falar por questões mecânicas. Vamos lá, vamos por questões, chamemos assim, não sei se está certo, mas por questões mecânicas, para manter, é preferível, pelo menos é aquilo que eu ouço dizer e aquilo que eu também tenho como experiência. Embora eu continue a dizer, eu no palco, é muito raro beber uma bebida alcoólica, a não ser por brincadeira que eu faço às vezes. Às vezes é outro aspecto, é que em muitas festas que a gente toca, trazem-nos uma caneca, e a gente às vezes provoca as pessoas, não é? Que mandam um bitite. Estou aqui a cantar há 2 horas, ainda estou seco como uma telha, ainda não vi. E então as pessoas lá vêm com os seus brios. Mas é muito raro, até por uma questão de exemplo, não é? Porque isto não é só. É muito bonito falar, olha, fazer como eu digo, não façais como eu faço. Não podemos ter esta atitude. É muito complicado quando o Augusto Canário sobe acima de um palco e por algum motivo a voz não está lá a colaborar. Tenho tido já algumas situações. Primeiro, eu não sou assim muito resistente e imune a constipações e gripes e tal. Portanto, desde menino, com o saudoso Dr. Vítor Loureiro, que era o meu otorrino, que não me quis tirar as amígdalas, que disse que elas, se estão lá, é porque fazem falta e têm que estar, e lá as tenho, portanto, eu nunca tirei. E, embora andasse sempre. Mas a verdade é que já tive alguns apertos, dada a intensidade do trabalho, ou uma constipação, por exemplo, as constipações de verão, que chamam de constipação seca, a tosse seca. Houve um período que eu estive 10 dias, todos os dias a tocar. Isso hoje é normal, mas que há uns anos atrás era uma normalidade, há uns anos muitos. E então, todos os dias, eu acordava de manhã quase afónico, ia gerindo o meu dia com muito cuidado, com alguma medicina e um chazinho e tal, e depois cantava, ia até ao limite, voltava-me a agasalhar e acordava afónico outra vez. Foram 10 dias, até ao último dia. O último dia para mim foi um alívio, uma coisa incrível. Lembro, foi em Vila Pouca da Guiado, nunca mais me esqueço, o último dia. 10 dias seguidos. Falávamos aqui um bocadinho desse esforço, há pouco até em off, antes de terrível. começarmos a conversar. O cantar cansa a voz. E cansa a Como é que mente, se recupera? se a gente não tens centenas de pessoas, vamos lá dizer, centenas de pessoas à tua frente, uma plateia cheia, tens de cantar e não tens voz, e às vezes naquela festa, naquela Senhora da Agonia, ou naquela festa especial que tu queres dar ali e pá, às vezes é angustiante, mexe com a cabeça. Então o que é que nós temos que fazer? Vamos embora, vamos com o que temos vamos gerir, e nesse aspecto continuo a saudar os meus amigos que me protegem um bocadinho, mas também muito de nós.
Se há uma hora que tu tens que te agasalhar, tens que te recolher, tens que estar quieto, não falar para ninguém, é isso que tens que fazer. Aquela atitude recente da Madonna foi um bocado nesse sentido, sim. do ar-condicionado, respeito. Isso afeta imenso. É logo. Isso afeta imenso. Por exemplo, nós temos salas, estamos a falar, por exemplo, do Sá de Miranda. No inverno é muito complicado, porque tem o ar-condicionado no máximo e há uma diferença brutal entre a sala e depois o palco. Há ali uma barreira e isso condiciona imenso, porque o corpo ressente-se e nós não somos máquinas e cada corpo é um corpo, correto? Certo. Sim. Então nós temos que também saber avaliar como é que está o nosso corpo e conhecer o nosso corpo. E isto vai muitas vezes por tentativa e erro. Não é? Aquilo que funciona para mim pode não funcionar para a Sofia e vice-versa. Portanto, nós temos que conhecer a nossa máquina. Esta questão que há bocado colocavas de nós aquecermos a voz é muito importante. Aliás, estes músculos todos aqui faciais, não é? Para nós articularmos como deve ser, isso é fundamental. E obriga-nos a ter uma noção de se eu tiver o estômago cheio, eu vou ter que usar muito mais energia. Há um esforço enorme. Né? Aquilo de comer, geralmente não se come muito antes de ir para o palco, geralmente. Senão o diafragma tem que fazer muito mais esforço. Muito mais esforço. Trabalho. E o que depois nos vai descompensar na própria saliva. Então ficamos com a boca seca rapidamente, muitas vezes estamos em cena, não podemos sair para beber um gole de água. Outras vezes é tão rápida a entrada e a saída que não há tempo para molhar a boca, então nós temos que ter essa consciência de como é o nosso corpo. Isto é fácil falar, não é? Mas pior é na altura. O excesso de esforço do diafragma e de mais energia danifica seriamente as cordas vocais. É o que provoca, foi assim explicado quando fui operado à garganta, em 98, provocam os nódulos. O que é os nódulos? Os nódulos é as cordas vocais terem uma atividade mais, não é natural, mas antinatural, portanto, mais esforço, que provoca o tal caldozinho. Deram uma imagem. Aqueles homens que jogam à sueca todos os dias, têm um caldozinho no dedo, a corda vocal é assim, tal qual. E existem mais dois fatores, que é a tosse constante e o pigarreio, que há muita gente que não sabe que o faz, porque faz-lo de forma tão natural e está sempre... inconsciente. Isso puxa o inconsciente, sim. E isto o que faz é como se nós estivéssemos o dia todo a bater palmas. Se estivéssemos todo o dia a bater palmas, as nossas mãos ficam vermelhas e acabam por ganhar o famoso calo. E é o mesmo que acontece com as nossas cordas vocais, que elas fazem um movimento natural, se estiverem sempre a bater, acaba por danificar e criar o edema e provocar a rouquidão e a famosa disfonia. Há pouco, eu já vou dar ali a palavra também à Andrea, que ainda não interviu enquanto convidada. Está com tempo. Não, porque no fundo aqui todos somos profissionais ligados a este setor que passa pela voz e, portanto, é fundamental, sobretudo para quem é profissional, cuidar, mas a maior parte das pessoas não o faz. E muita gente acaba por ficar sem voz, muitas vezes sem saber muito bem porque é que ficou sem voz ou porque é que tem rouquidão. Há pouco, isto só para descomprimir um bocadinho, há pouco ali o Alexandre dizia, o chá de cebola... Cascas de cebola. Cascas de cebola. Para o Alexandre e para em particular aqui também para o Augusto, mesinhas caseiras. E porque depois vou contrapor aqui com a parte técnica. Não uso muito. Há mesinhas caseiras para resolver aí a questão? Não dou grande valor ao chá de comer perpétua roxa. Mel, eu sou um consumidor de mel, mas depois também tem outras. Qual é a questão aqui? É usar, quando precisamos de uma emergência, aquilo que parece adequado. Eu não tenho problema nenhum em recorrer aos anti-inflamatórios quando é necessário, nunca em exagero, ou tento que não seja. Às vezes, eu tive um episódio que não vou contar, que demora muito tempo e foi muito dramático, e eu tenho fotografado na altura do São Brás, e tem a ver com o São Brás. Passa também por essa questão mental e de fé. Portanto, há todo um conjunto de coisas. Mas a gente fala, tenho perpétua roxa, tenho em casa, e tenho o chá de casca de cebola. Eu tomo chá todos os dias. E não me importo de beber em casa, antes de me deitar.
pode ser um chá um mais excitante ou menos. Percebi que o chá de menta, que é um bocado complicado para as cordas vocais, tal como o chocolate, que são simplesmente as coisas que eu mais adoro, nomeadamente misturadas. Sim. Chocolate também provoca desgaste das cordas vocais. Não é? Para quem não sabe, fica a saber. É um dos produtos que não é do melhor café, etc. Não é do melhor para as cordas vocais. Mas a verdade é que não tenho assim digamos, um preconceito no sentido, não, tem que ser assim porque senão... Mas no momento da aflição... Há pessoas que se dão com aquelas pastilhas, passa a publicidade, eu não digo o nome, daquelas pastilhas que fazem bem à garganta, estão sempre com aquilo. Há cantadores, se você repararem nos cantadores açorianos, por exemplo, não há nenhum que não esteja de duas maneiras. De fato e gravata, 99%, alguns não põem gravata, mas estão de fato, e com a garrafinha de água na mão. Canta uma quadrinha, urgita um bocado de água, canta outra. E aquilo cria uma habituação que depois, quando não temos, parece que estamos doentes. Então eu prefiro não ter nada e, quando precisar, ter o que me faz falta. Ando sempre armado com a minha medicina, sei mais ou menos o que preciso, e pronto, eu não tenho. Agora, o chá de perpétua roxas, eu experimentei um dia, há alguns tempos, não deixei de experimentar, e a casca de cebola. Isso é uma coisa que pode ter acontecido uma vez, ou duas, ou três, ou que aconteça com algumas pessoas, mas não é genérico. Não é genérico, mas para mim o chá de casca de cebola funciona mil maravilhas. Maravilhoso. Vamos lá perguntar aqui à Sofia, do ponto de vista mais do ponto formal, de vista técnico, a água é o ideal, Ideal, sempre. A temperatura ambiente. A temperatura ambiente. O chá acaba por hidratar, desde que não tenha a cafeína associada, acaba por hidratar. E açúcar? O açúcar acaba por amaciar. Amacia, mas faz mal. Mas Faz mal. Tem depois contraindicações É graves. como a menta. A menta causa a anestesia. No momento parece que está tudo muito bem, até é eficaz para o momento, só que depois o excesso. Já tinha existido o abuso que levou à rouquidão. A menta acaba por camuflar o sintoma, há mais abuso, mais esforço e no fim daquele efeito ainda estamos pior. Já vamos falar de outra situação que também é, e sabemos que cria problemas, é danosa para as nossas cordas vocais, que é o tabagismo. Mas deixa-me aqui introduzir também... Eu já percebi porque é que vocês me convidaram. Não, porque eu faço tudo errado. Estou para aqui a ouvir só... Na verdade, quase todos fazemos errado. É bom que as crianças não vejam este programa, porque senão... Na verdade, quase todos fazemos coisas erradas, mas não era por causa do tabagismo que te ia introduzir aqui na conversa. É porque eu já ouvi de tudo e eu faço de tudo. A Andrea, atualmente, é jornalista, está mais ligada ao setor, à escrita, mas durante muitos anos mais de 30. Utilizou a sua voz como jornalista, ainda hoje utiliza naturalmente, mas em termos de apresentação também. Não te vou questionar sobre episódios que possas eventualmente ter tido, porque seguramente todos tivemos. Só tive uma vez, só fiquei sem voz uma vez na minha completamente, vida. Completamente. Mas muitas vezes aconteceu, seguramente, e não tenho dúvidas disso, passo a vida a fazer... de ter necessidade de pigarrear. E agora também estou um bocado constipada, portanto também estou com tosse. Cuidados com a voz, sendo que foste uma pessoa de rádio, e ainda és uma menina da rádio com mais de 30 anos ligada a este setor, cuidados da voz para quem vai para um direto todos os dias, sobretudo à primeira hora da manhã, que isto fazia parte do teu dia-a-dia. Eu nunca tive cuidado absolutamente nenhum. Nunca tive, vou ser franca, não vou estar aqui a dizer uma coisa... Quer dizer, tenho os cuidados básicos de não beber... Por exemplo, ar-condicionado não... Zero, não consigo. Até quando eu trabalhava aqui havia às vezes algumas com os meus colegas, porque eu prefiro estar com calor do que ligar um ar-condicionado. No carro não ligo ar-condicionado, não... E depois bebo muita água por dia, mas por outras razões, não por causa da voz, porque preciso de me manter sempre hidratada, mas não tenho grandes cuidados com a voz. É assim, cuidado começas a ter naturalmente para não ficares constipada e não sei o quê. Pronto. Mas a questão do álcool aqui, eu comecei a fazer rádio, eu nasci quase na rádio em Moçambique, mas ouvimos o nosso pai falar, fazia programas, era animador, e absorvi toda a informação que eu tenho e que depois utilizei quando comecei a fazer rádio e noticiários, a colocação da voz, com ele.
éramos pequenitas, ficámos no estúdio em Moçambique. E depois, quando viemos para cá, ele foi para a Rádio Jace. O Augusto conheceu perfeitamente. E ele tinha um hábito, que é, ele tinha assim uma garrafita pequenina que punha um bocadinho de aguardente, porque ele fazia programa, e o meu pai não bebia bebidas alcoólicas. Ele fazia programa logo de manhã, 6 da manhã, e então eu dizia, para que é que estás a fazer isso? Que ele dizia que aquilo tonificava a voz, abria. Eu concordo. Já ouvi, E depois fazia os tais exercícios, Já eu ouvi desculpas movia melhores. para trás e para a frente, abria a boca. Exercícios. Pronto. Muito E depois, bem. quando abria o microfone, projetava aquele vozeirão que ele tinha, e eu aprendi aquilo. É inato, nunca trabalhei. O Rui há bocado estava a falar do álcool, porque eu tenho esse... Errado, já percebi. Mas quando nós apresentamos e já apresentámos juntos vários espetáculos, eu gosto de um portito, antes. Porque não é uma garrafa inteira, obviamente. É doce, não é? É doce. E eu sinto-me mais... Comer, não gosto de comer antes. E não canto, nem tenho esse esforço. Nunca mais me esqueço que uma altura a Gal Costa, foi a Gal Costa que veio cá a Viana ao Centro Cultural, foi comer ao Camelo, e foi um concerto que começou tarde porque ela estava infartada, lembras-te? Se não foi a Gal Costa, foi outra... Fafá de Belém. Fafá de Belém, eu ia para aí. Foi já foi há uns anos. A Gal Costa acho que nunca veio a Viana. Não, foi a Fafá. E comeu tanto, e estivemos para aí mais de... Não foi um dos concertos da rádio. julgo que sim, mas não é do meu tempo. E nunca mais aquilo começava porque a senhora ficou infartada. É melhor não darmos conteúdo a algumas revistas. Mas de facto esta questão é um bocadinho, Sofia, é um bocadinho transversal, porque as pessoas com quem conversamos, independentemente deste painel, que é um belíssimo painel que aqui temos para falar sobre a voz, as pessoas com quem muitas vezes converso dizem-me, eu não tenho grandes cuidados com a voz. Aliás, se eu identificar, até algumas pessoas mais ligadas à minha área profissional, que é a rádio, se eu identificar aqui alguns grandes profissionais de rádio, quando eu digo grandes profissionais, se calhar não serão grandes profissionais, serão grandes vozes da rádio. Sim. Não têm cuidados absolutamente nenhuns. É álcool, é tabaco com fartura. E depois muitos deles dizem, bem, eu se não fumar não tenho esta voz. Vamos ver, há aqui uma não sei que palavra utilizar, mas há aqui, de facto, hábitos que são criados que muitas vezes não correspondem, na realidade, àqueles cuidados que devemos ter, porque depois, então, as pessoas dizem, então, mas ele faz isto e tem... Obviamente isto tem muito a ver com genética também, não é? Sim, tem a ver com as nossas características, no entanto, estamos sujeitos a... E quando falamos de prevenção, é para não estarmos sujeitos a. Se nós queremos se a nossa voz é a nossa ferramenta de trabalho e queremos que ela se mantenha com qualidade, acabamos por ter os cuidados. É como a atividade física, se queremos manter uma boa qualidade de vida e promover a saúde, é-nos indicado que façamos atividade física. Neste caso, para mantermos uma boa qualidade vocal, temos uma série de estratégias e de cuidados a ter com a voz. No entanto, claro que a nossa voz é o que nos caracteriza. Se temos todos estes hábitos e até temos uma voz melodiosa e adequada e funcional, muito bem, mas estamos predispostos ao dia acontecer algo que não seja tão... Claro. Então vamos de uma forma muito rápida, muito sintética, até porque o nosso tempo também já vai aqui assim escorregando. Sofia, cuidados que devemos efetivamente ter, mas de uma forma, enfim, mais direcionada, por exemplo, para profissionais. Cuidados que um profissional deve ter antes de subir a um palco, antes de dar uma aula, antes de dar um concerto. Que tipo de aquecimento é que devemos fazer? Aqueles simples, aquelas coisas que as pessoas podem fazer para, de facto, acordarem e terem a voz no ponto certo. O aquecimento é sempre associado ao padrão respiratório, devemos saber promover uma boa respiração e depois associá-la a sons, como o A prolongado, ir fazendo, por exemplo, há uma técnica que ajuda muito, sobretudo de manhã, quando as nossas cordas vocais ainda estão um bocado adormecidas, que é fazer um trrr, que é uma vibração das cordas vocais que acaba por mexer toda a musculatura laríngea.
e ajuda a que as cordas vocais mantenham uma boa mobilidade, porque aqui o segredo do aquecimento bucal é promover uma boa mobilidade das cordas vocais. É como antes de corrermos, corremos devagar e depois é que aceleramos, que é para os nossos músculos aquecerem. No caso das cordas vocais funciona exatamente da mesma forma. E também promove uma boa dicção ao mesmo tempo. Uma boa dicção. Depois, fazer exercícios que envolvam toda a musculatura orofacial ajuda a articular, a projetar a voz, isto sempre com a ajuda da respiração. E depois, a fase seguinte, o aquecimento é importante, mas depois o desaquecimento bucal também acaba por ser importante, porque é depois de estarmos num patamar de muita utilização da voz, promovermos o relaxamento e é quase que os alongamentos para a musculatura voltar ao estado natural. Vocês fazem isto, não é? Eu não. Aquecimento faço de vez em quando, mas muito raro. Eu acho que muito mais nada até, e eu também estou impecável como a Andreia. É a Andreia, não é? É, a Andrea. Não tem. É questão do dormir. O dormir é muito importante. Eu, às vezes, consigo fazer duas coisas, que é dormindo pouco de noite. Eu consigo dormir, eu durmo bem. Não uso, nunca tomei miligrama de qualquer medicamento para dormir, muito menos trotil para anestesiar. Às vezes acontece, mas é porque sim, não é de propósito. Mas consegui, de vez em quando consigo dormir uma pequena cestinha, uma hora e meia, que faz, realmente deixa-me bem e noto bem quando dormo. E tem um truque, um truque é uma necessidade. Isso é garantido. Se falarem com os meus colegas, todos eles sabem. Vamos jantar, fazemos som, vamos jantar quando há tempo para isso. Às vezes eu não tenho, mas em termos gerais. E chega aquele momento de jantar, como eu não vou comer uma refeição muito grande, e eu estou sentado, estou cheio de sono. A idade também ajuda, a gente ganha mais sonos, é normal. E estou cheio de sono. Então qual é que eu faço? Chega-me 10 minutos, 20, meia hora, é como minha avó fazia quando acabava de comer ao meu almoço. Porrava o prato, pousava a cabeça na mesa e aquele descanso para ela era crucial. E eu sou igual. Portanto, eu vou para a carrinha, ou vou para o camarim, ou vou para um espaço que tenhamos para estar sossegados. Não quero grandes confusões, não estou para ninguém. Ou encosto-me ou deito, conforme tenha disponibilidade. E aquela meia hora, nunca é mais que isso, até porque depois é preciso acordar e estar desperto, portanto, senão a gente vai cantar e vai a dormir. É um descanso que é crucial. É a diferença entre estar cheio de energia no palco ou estar mais cansado. E quando estamos a falar disso, estamos a falar um mês de julho, agosto e setembro, quase ligados, e junho. Portanto, é uma atividade intensíssima. E isso eu recomendo. O descansar um pouco, parece que não, mas ajuda-me a fugir. Sair dos ruídos, sair dos cheiros a pipocas, dos fumes, que as festas têm. E dos restaurantes, que têm, muitas vezes são muito mal ventilados. Também é outra coisa muito complicada para o nariz, para a garganta, os cheiros de grelhados e mais não sei o quê. Às vezes não podemos fugir, mas eu sempre posso fugir. Isso é um truque. E depois, isso sim, continuo a dizer, eu não bebo no palco bebidas alcoólicas. Fujo, como o diabo da cruz, de ambientes de fumo. Nunca fumei, terá sido até o que me salvou a minha vida num episódio recente que tive, segundo diz o cirurgião, e portanto, não fumando, tenho uma mais-valia que me ajuda muito, 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 muito. Portanto, deixo aqui uma mensagem muito importante. Pela vossa saúde, não fumem, porque o tabaco, efetivamente, como qualquer outro vício, há homens que duram 100 anos a fumar e a beber. Mas isso é a exceção que confirma a regra. É um ou outro ser humano. Em termos gerais, quem abusa do álcool, quem abusa de doces, etc., e de tabaco principalmente, vai ter problemas. Portanto, o tabaco, para quem canta, para quem fala, para quem usa a voz, é muito mau. Eu vi alguns locutores a meterem o charuto no balão da aguardente velha e a fazerem rádio. Depois do cafezinho e tal, eu vi alguns. Não interessa quem, das rádios nacionais. Umas entrevistas. Portanto, isso é um prazer, mas é um prazer perigoso para a voz. Sim.
Não, mas o interessante aqui, peço desculpa, é só mesmo. É esta consciência que vamos tendo. Nós, se calhar, há 10, 15 anos, não tínhamos esta ideia de caminhar, de correr, de fazer atividade física, não é? Eu acho que isto, aos poucos e poucos, se vai incrustando na nossa sociedade. Portanto, esta consciência demora, tem o seu tempo. Mas acho que vai acabar aos poucos e poucos, sobretudo porque esta questão também daquela terrível doença. Sofia, quando nos toca na pele, nós Exatamente, ora bem. Não, e também, presumo, eu não tenho, estou a falar um bocado de cor, se calhar a Sofia vai-me corrigir, e bem, esta questão do próprio cancro nas cordas vocais também tem vindo a subir por causa da falta de cuidados, por causa desta questão das bebidas, por causa do fumo, não é? Eu, por exemplo, não consigo beber. Habituei-me de tal maneira, não consigo beber nada gelado. É impossível para mim. Não consigo. Recuso-me. Esteja muito calor, não dá. Um vinhozinho verde, pronto, ok, tal, mas é muito raro. Já não consigo. E depois habituei-me muito aos chás. E esta ideia de às vezes nós julgarmos que estamos preparados, não estamos. Temos mesmo que fazer o aquecimento. E o que é que acontece muitas vezes? Não temos tempo. A vida está-nos sempre a puxar, de certa maneira, e muitas vezes quando estamos em palco, a própria emoção leva-nos. Então esquecemos a parte técnica toda e vai tudo pela emoção. Este controle é quase... Não dá para ser automático, não é? Às vezes nós descontrolamos porque estamos a viver qualquer coisa de determinada maneira, falo a cantar, falo... Mesmo o jornalismo, não é? Quer dizer, o facto de andar a correr atrás de alguém com o microfone na mão, olha, fala aqui, diga qualquer coisa. A ansiedade. É muito complicado esta questão. Estás a colocar um tema, e eu também queria passar por aí, e também já vamos para a nossa parte mesmo final, mas estás a colocar um tema que tem a ver com as emoções e faz toda a diferença para ti enquanto ator e em cima de um palco. E hoje em dia a tecnologia já é um bocadinho diferente porque vocês em palco têm outros acessórios que também já vos permitem amplificar. Que eu não gosto. Naturalmente, porque quem nasce dentro do teatro obviamente não gosta dos microfones e dos headsets. Contudo, isso ajuda de facto a preservar um pouco mais, porque uma das particularidades do ator era ter de chegar ao final da sua sala com o seu texto e com a colocação e a projeção de voz, que acrescenta um esforço adicional. E com a emoção. Pronto, eu tive durante um ano inteiro a trabalhar, a fazer teatro na rua, no Alentejo, em todo o Alentejo, quase todo Portugal, mas sobretudo no Alentejo, porque era uma companhia de teatro do Alentejo, que já não existe, infelizmente, e foi uma escola para mim. Porque, além da projeção, de saber projetar, foi aí que aprendi bastante a questão da respiração diafragmática, não é? É fundamental. A questão do aquecimento. Era jogar também com a parte técnica e com a emoção, e que realmente o senhor José, que está lá ao fundo todo e está a falar com a tia Josefa, ouvisse o que eu tivesse a dizer, mas que ouvisse também com a emoção que é necessário. Com o tom que faz falta lá chegar, não é? Exatamente. E agarrá-lo. Deixar de falar com a tia Josefa e ouvirmos o que estamos a fazer. Esse jogo era muito, muito interessante e foi aí que eu aprendi. Agora, com esta coisa de utilizar, realmente preserva, mas eu tenho, pessoalmente, isto é pessoal, atenção, eu acho que perdemos emoção. Não é? A mesma coisa que nós trabalharmos durante muito tempo em cinema ou em televisão e depois vamos para o palco, as coisas são completamente diferentes. É capaz de ser diferente da tua área para a nossa área. Eu acho que ajuda, não é? Sim, os microfones, vamos lá ver, se for bem trabalhado, e normalmente é óbvio, para cantar para uma multidão, para cantar num espaço, é fundamental. Nós ou temos ou não temos. Mas eu, por exemplo, ainda hoje gosto de fazer festas de família, casamentos, batizados. Eu fiz no sábado passado. E aquele microfone prejudica mais do que ajuda. Sim. Porque às vezes não há tempo também de testar, e os técnicos são DJs, portanto hoje é uma coisa que está muito na moda, a gente leva ali tudo andar. Não, está na moda, é verdade. São DJs, não têm. Deixa-me explicar que não tem formação de som. Não é só questão, não tem, muitos até têm. Não tem o equipamento adequado, claro. Por exemplo, para nós ligarmos 2 ou 4 instrumentos e voz, e depois aquilo é um bocado atabalhoado, eles têm o esquema deles montado para eles. Claro. Pronto, não tem nada contra, claro. Cada um se desenrasca. Mas a verdade é que eu ainda hoje gosto de chegar a uma salinha e cantar para a última pessoa. Se a última pessoa me perceber, eu aprendi isso nas sessões de terapia da fala. É articular as palavras, e quando vem miúdos novos ou miúdas novas cantar comigo
trabalhar comigo. Ou nas formações que fazemos, como fiz com o David Martins, o De Repente Canta a Gente e outros projetos que temos tido, o artista vai à escola e tudo isso, uma das coisas que eu me preocupo por transmitir aos novos, ou por experiência, ou novos cantadores ou cantadeiras, é exatamente isso, é articular bem a palavra e aquilo que eu posso dizer, as cantadeiras, aquilo que parece para mim, eu não falo assim normalmente, mas quando estou a transmitir, a comunicar, quando sou emissor de uma mensagem para determinado receptor, eu tenho de o fazer de modo, claro, isso passa pelas técnicas, mas passa também por uma consciência de as cantadeiras, se eu disser isto, e alguns cantadores cortam as palavras, não se percebe. Então, nós temos que projetar. Ainda hoje gosto de não utilizar nada de especial. Claro, depois temos ruídos e temos, então, se é desgarradas de rua, da romaria, isso, ou cantorias, então a coisa ainda é mais complicada. E aí é que nós nos estouramos. Mas é um estourar que tem o outro lado, que é a emoção. Não há nada como isso. O silêncio é fundamental. O silêncio é fundamental para o cuidado da nossa voz também. E porque é que é naturalmente fundamental é também temos de ter a capacidade de ouvir a nossa própria voz e perceber a nossa própria voz. O conhecimento, o autoconhecimento é fundamental no nosso corpo. E isso muitas vezes as pessoas não dão o devido valor, como não dão, na sua grande maioria, de facto, ao seu instrumento vocal, que depois, lá está, como a Sofia dizia bem, a partir de determinada altura começa a dar sinais, e quando dá sinais já não é bom sinal. A questão do aquecimento da voz é a mesma situação. Nós não aquecemos porque é natural em nós falarmos. Tudo que é natural acabamos por desvalorizar até o momento em que, de facto, isso então, acaba por ser um problema. Rui, desculpa lá interromper. Se calhar aqui ficava um repto para as pessoas que nos ouvem, que deviam, se calhar, juntar-se a coros. A coros. Porque... Que façam aquecimento vocal e que tenham cuidado com a voz. Não, porque lá está, porque todos os coros têm um professor que os dirige, certo? Sim. Tem um orientador que percebe profundamente. Eu falo, por exemplo, do David Martins, o próprio o David Lima, ele tem muito conhecimento de voz. São formato, tem uma formação ele tem uma formação superior completa. Ter aulas com ele, estar num coro onde ele está a dirigir, é espetacular, e aí que começamos a ganhar muito mais consciência eu acrescentaria aquilo que eu faço, não tantas se calhar quantas devia fazer, mas é para além dos cuidados preventivos, é os cuidados paliativos, isto é, fazer uma visita frequente de X em X tempo, que não seja muito extenso, a um bom otorrino, para pelo menos fazer um check-upzinho para saber como é que a gente está, como faz, se calhar com outras partes do corpo. Dizer que não é um exame muito agradável, mas é importante. Mas é importante. Muito importante. Infelizmente, então, também já tive de o fazer. Para quem é profissional, para quem usa a voz como ferramenta, é crucial. É fundamental. É crucial. Quero-vos agradecer a todos. Eu penso que já estaremos mais ou menos à volta de 1 hora do programa, sensivelmente. Não tenho aqui o número exato, mas, portanto, digamos que o nosso tempo é curto, mas deu para deixar aqui alguns sinais de alerta, deu para percebermos aqui um bocadinho a experiência de cada um destes profissionais com a sua própria voz, e também eles próprios deixar aqui algumas recomendações que eu penso que são fundamentais. Sofia, obrigado pelo repto também por parte do município, e parabéns pelo vosso projeto Palavras com Som. Não tinha conhecimento deste projeto, e acho que é política educativa, política de saúde. No terreno. É no terreno, é na prática, é junto às pessoas. E isto tem que ser valorizado, porque, como diz o nosso Alex, para mim é o Alex, noutros tempos, nós nem os dentes, eu sou do tempo em que nem os dentes nos preocupam. Os dentes era fazer uma linha, levar 2 cachaços, 4 reguladas e está a andar. E a educação passava muito por felizmente, não é que sejamos melhor, mas nesse particular acho que estamos muito melhor. Deu o 25 de Abril. Exatamente, nos seus 50 anos. Obrigado a todos mais uma vez, parabéns então ao município, e fica este espaço de reflexão aqui um bocadinho no dia de hoje, dia importante, Dia Mundial da Voz. Acho que é o dia certo para conversarmos sobre este tema, ainda que na verdade seja apenas um dia de reflexão que deverá depois ser implementado ao longo de todo o ano, e estes cuidados deviam ser tão importantes como a saúde oral e outras temáticas no âmbito da saúde que devemos ter connosco próprios. Obrigado também pela vossa atenção neste especial da Rádio Alto Minho, e até breve.